Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero na minha alegria louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, pela vida dessa mesa, pela vida dos pastores que têm somado esforços para fazer a diferença nesse país. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu tenho uma palavra de Deus muito singela. Se você trouxe a Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Eu vou ler com vocês alguns versículos. Por favor, localize Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo, e os que estão vivos digam amém, 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 amém. Tome o seu assento adorando ao nome do Senhor nosso Deus. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para esta oportunidade, haja visto a grande responsabilidade desse culto, e o Espírito de Deus ministrou o meu coração. O texto que acabamos de ler, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Bem verdade que Ezequiel meio que ficou estigmatizado exatamente por essa profecia do capítulo de número 37. Se você perguntar a qualquer frequentador de escola bíblica dominical o que você pode dizer acerca de Ezequiel, a maioria deles vai dizer que Ezequiel é o profeta do vale de ossos secos. Mas quando eu começo a ler o capítulo de número 37, lembrando que, embora o capítulo de número 37 não trate da igreja, ele aponta, ele ensina, ele avisa a igreja. E quando você começa a ler o texto do capítulo de número 37, Deus está dando a Ezequiel uma visão. A visão que Deus está dando a Ezequiel, a Bíblia diz que ele está em sua casa, e logo o Senhor Deus tira Ezequiel de sua casa e o leva em espírito e o coloca dentro de um vale que está cheio de ossos. A expressão me coloca, transmite a ideia de que Deus pega Ezequiel pelas axilas e o leva até o vale e o deixa no vale. Quando Ezequiel cai no vale de ossos secos, Ezequiel não se locomove para canto nenhum. Quando Ezequiel cai no vale, ele fica
estático, imóvel. Ezequiel paralisou-se no vale. Então a Bíblia diz que vem sobre Ezequiel a mão do Senhor e o faz rodear o vale. A intenção de Deus com Ezequiel era fazer com que Ezequiel conhecesse o ambiente em que Deus o estava plantando. Ezequiel chegou no vale de ossos secos para ser agente transformador do vale. E o único método para que Ezequiel tivesse sucesso em seu empreendimento é se ele conhecesse o ambiente em que Deus o estava levando. Mas quando Ezequiel chegou no vale, ele não se locomove para canto nenhum, porque é exatamente essa ação que temos. Sempre que vamos a um ambiente aonde não queremos estar, ficamos estáticos. Ezequiel está paralisado sobre o vale. Então a Bíblia diz que vem a mão do Senhor sobre Ezequiel e o faz rodear o vale. A expressão me fez rodear não vem da ideia de que Deus vai pela frente de Ezequiel, pega-o pela mão e o puxa. A expressão me fez andar no vale transmite a ideia de que Deus vai por detrás de Ezequiel, coloca as mãos sobre as costas deste profeta e diz: Ezequiel, não te coloquei aqui para parar, te coloquei aqui para movimento. Você não pode parar nesse vale. Então Deus coloca as mãos sobre as costas de Ezequiel, como se estiver dizendo: você precisa andar aqui, você precisa conhecer este ambiente. Observe que a expressão me fez andar no vale transmite a ideia de que Ezequiel rodeia esse espaço. Isso indica que ele passou pelo mesmo lugar mais de uma vez, e após rodear o vale, Ezequiel passou a ter uma nova visão sobre o ambiente em que ele estava. Quando Ezequiel chegou no vale, ele percebeu que o vale estava cheio de ossos. Após rodear o vale, descobriu que a situação estava ainda pior. Eram muito numerosos e sequíssimos. E após Ezequiel conhecer o ambiente em que Deus o plantou, Deus lhe faz uma interrogação. A pergunta de Deus para Ezequiel é: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Há uma preocupação no coração do profeta concernente ao que ele está vendo, até porque Ezequiel passa a ter duas informações. Ele tem a informação da experiência, ele rodeou o vale, ele conhecia o ambiente em que ele estava, ele conhecia o lugar em que Deus o estava plantando, e por experiência Ezequiel sabia que o vale era muito numerosos e sequíssimos. Mas Ezequiel tem também uma segunda informação, a informação da fé. Na informação da experiência, o vale não tinha mais solução. Na informação da fé, Ezequiel acreditava em restauração. Na informação da experiência, não havia mudança. Na informação da fé, Deus poderia fazer alguma coisa. Na informação da experiência, não havia probabilidade de sucesso. Na informação da fé, Deus podia mudar a história de um vale. Quando Deus indica ou pergunta a Ezequiel se poderão viver, acho relevante citar a resposta de Ezequiel para Deus, quando diz: Senhor, tu o sabes. Sabe o que Ezequiel estava dizendo? Duas informações em uma. A primeira é: Deus, o que eu estou vendo não tem jeito. Mas a segunda é a informação da fé, como se ele estivesse dizendo: mas se o Senhor quiser, ainda tem jeito. Na informação da experiência, Ezequiel está dizendo: Deus, eu não me atrevo a profetizar, mas na informação da fé, eu acredito no que o Senhor tem para fazer. Eu quero começar a liberar uma palavra de Deus para essa noite, porque há Ezequiéis me ouvindo nesse culto, e eu já tenho uma palavra de Deus. Deus pode transformar o ambiente em que Ele te plantou por meio de você. Vou dizer de novo: Deus pode transformar o ambiente em que Ele te plantou por meio de você. Quando Ezequiel diz: Senhor, tu o sabes, Deus ensina Ezequiel como transformar o ambiente em que Deus o está
plantando. Verdade prática é que Deus sabia como mudar o ambiente. Verdade prática é que Deus sabia de que maneira trabalhar. Verdade prática, Deus já tinha um projeto para aquele vale. Do que é que Deus está precisando, pastor? De alguém disponível para profetizar. Não, Deus não estava precisando de alguém que está vivendo boa fase. Deus não estava precisando de alguém que estava nos seus melhores dias. Deus não estava precisando de alguém que está dentro da sua terra em sua estabilidade. Deus estava precisando de alguém disponível. Ezequiel está no vale. Oxalá que essa noite o meu Deus encontre pessoas disponíveis para transformar vales ao longo dessa nação. Quando Ezequiel retribui a informação para Deus, Deus vai dar uma aula a Ezequiel de como fazer. Eu preciso ressaltar que Deus já sabe o que vai fazer. Vou dizer de novo, eu preciso dizer que Deus já sabe como vai trabalhar. O que Ele está esperando, pastor? Você está disponível para Ele usar. Não, vou dizer de novo, está esperando você estar disponível para Ele usar. Ezequiel está no vale. E aí Deus, com uma paciência tremenda, começa a ensinar Ezequiel como se portar no vale. Palavra de Deus, Ezequiel, é a seguinte: Ezequiel, você vai profetizar. Não, tu não precisa colocar a mão, tu não precisa ajustar o vale, tu não precisa juntar osso, você não precisa organizar nada, só precisa profetizar. Eu vou te ensinar, Ezequiel, porque a tua profecia tem direção. Você vai profetizar a osso. E Deus começa a dizer: Ezequiel, profetiza dessa maneira. Você vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus está falando, Ezequiel está ouvindo, e não há nenhum movimento no vale. Deus está falando, Ezequiel está ouvindo, mas não há nenhuma ação no vale. Por quê, pastor? Deus está falando e nada está acontecendo. É porque Deus não está falando com osso, está falando com profeta. Quem fala com osso é profeta. Ezequiel recebe a palavra, Ezequiel recebe a informação, e enquanto Deus Todo-Poderoso está falando, não há nenhum movimento no vale. Mas aí o texto nos dá uma riqueza de detalhes, porque Ezequiel, após Deus instruí-lo, recebe a autoridade dessa palavra, e a Bíblia diz: e profetizei como se me deu ordem. Porque profeta não profetiza do que ele acha, profeta profetiza do que Deus manda. Profeta não profetiza do que ele pensa, profeta profetiza do que Deus manda. Profeta não cria informação, profeta recebe informação. Quando Ezequiel recebe a revelação, Deus está esta noite procurando profetas, pessoas que recebam a informação e a transmita aquilo que Deus quer fazer. Deus está procurando homens que recebam a visão e transmita aquilo que Deus está querendo fazer. Ezequiel recebe a palavra, e a Bíblia diz que ele vira-se para os ossos e começa a profetizar como Deus mandou. Fica imaginando Ezequiel se posicionando no vale, e a voz de Ezequiel começa a ecoar dizendo: ossos secos. Não ouve a palavra de Ezequiel, ouve a palavra do Senhor. Ela só está passando por mim para chegar até vocês. Ouve a palavra do Senhor. Quando Ezequiel começa a profetizar, acontece um ruído no vale, e ruído é sinal de vida. Vou dizer isso outra vez: ruído é sinal de vida. Primeiro sinal de vida está no som. Acontece um ruído. Após o ruído de Ezequiel, a Bíblia diz que há um reboliço no vale. Vou dizer de novo: há um reboliço no vale. Vou dizer de novo: há um reboliço no vale. Eu quero ser boca de Deus hoje. Eu vim só para ser profeta, só para dizer que o meu Deus vai fazer um reboliço em nossos dias. O meu Deus vai fazer um reboliço em nossos dias.
Pergunta que não cala é: Deus faz reboliço? Quando eu era adolescente, eu sou paulistano, a despeito de viver no Rio. Quando eu era adolescente, nós frequentávamos muitas vigílias que tinha aqui em São Paulo. E nós saímos da vigília, pastor Felipe, direto para a escola ou para o estudo bíblico que tinha na igreja. Porque nós aprendemos que a gente não podia crescer na graça sem crescer também no conhecimento. Mas a gente não queria ser vazio, então nós íamos para a vigília e recebia a palavra, saía no reteté. Pastor, reteté, o senhor vai fazendo reteté, vai sair no reteté hoje? Se Deus me chamar, estou pronto. Nós íamos para a vigília cheio de vontade de ser cheio do Espírito Santo. Um dia nós saímos da vigília e fomos direto para a escola bíblica. E nós fomos para a escola cantando um corinho que cantou muito em São Paulo na década de no ano de 97, 96. E os corinhos que cantavam era: vou pedir a Deus para fazer um reboliço, um reboliço, um reboliço. E nós entramos na aula cantando esse corinho, e enquanto estávamos cantando, o professor nos interrompeu e disse: esse corinho é heresia. E a gente, sem entender muito, disse: por quê? E ele disse: porque reboliço, segundo o dicionário Aurélio, é bagunça, e é impossível que um Deus organizado como o nosso faça bagunça. Como ele era o professor e nós os alunos, chegamos ao final da aula, concluímos que Deus não fazia reboliço. Mas o tempo passou e a gente para de pensar com a cabeça dos outros. E quando a gente para de pensar com a cabeça dos outros, eu entendi que, segundo o dicionário Aurélio, reboliço pode ser bagunça. Mas segundo Ezequiel, capítulo de número 37, reboliço é colocar as coisas no lugar. Quando Ezequiel vê o reboliço, ele começa a observar que cada osso juntou-se ao seu osso. Cada osso juntou-se ao seu osso. Cada osso juntou-se ao seu osso. Deus está levantando Ezequiéis essa noite para fazer um reboliço no Brasil, para colocar as coisas. Você consegue imaginar o que Ezequiel está vendo? Embora a gente já ouviu muitas mensagens sobre isso, você consegue imaginar o que é que Ezequiel está vendo? Pastor Natanael, Ezequiel está vendo cada osso juntar o seu. Era como se Ezequiel visse o crânio puxa os ombros, puxa as costelas, coluna vertebral, bacia, fêmur. Ezequiel não está montando o esqueleto, Ezequiel está profetizando no vale. Quem traz o osso que cabia no corpo? Se tem uma coisa que Deus não autorizou o profeta a fazer, foi montar esqueleto. Não. E por quê, pastor? Porque só Deus sabe o osso que cabia em cada esqueleto. Só Deus sabe o osso que cabia em cada esqueleto. Era Deus dizendo: profetiza, Ezequiel, eu vou trazer o que cabe aqui. Profetiza, Ezequiel, eu vou trazer o que soma aqui. Profetiza, Ezequiel, eu vou trazer o que... às vezes a gente fica perguntando e dizendo: se fulano tivesse, se Bertano tivesse. Não está aqui, porque Deus não trouxe. Não há nenhum demérito, nem depreciação em nada, mas quem traz para cá é Deus. Quem determina quem tem que estar aqui é Deus. Quem determina quem traz... Deus não dá a ninguém o direito de montar.
Deus não dá a ninguém, pastor Hinaldo, o direito de montar, é Ele. O que a gente faz, pastor? A gente só profetiza. Ele traz, Ele encaixa, Ele ajusta, Ele coloca. Todos nós que aqui estamos, temos 213 ossos no corpo humano, a menos que você não seja homo sapiens. Mas se for, tem 213 ossos no corpo. Todos os ossos têm a mesma função. Mas se você parar para imaginar ou entender, independente de ter a mesma função, nem todo osso cabe no mesmo lugar. Por exemplo, todos nós temos o maior osso do corpo humano, o fêmur. Todas as pessoas que aqui estão têm esse osso. Mas você consegue imaginar o meu fêmur no corpo de alguém que tem a metade da minha altura, pastor? E assim, é o osso certo, mas no corpo errado, pastor Ciro, causa deficiência. Não é porque canta bem que tem que cantar aqui. Não é porque prega bem que tem que pregar aqui. Não é porque fica bem de gravata que tem que ser obreiro dessa casa. Quem determina, quem faz parte desse processo não é o profeta. O profeta só entrega a visão. Quem traz é Deus. Quem traz é Deus. Eu não sei se você entende, mas você está exatamente aonde o vento do Espírito está te levando. Eu vou dizer isso outra vez. Você está exatamente aonde o vento do Espírito está te levando. Você não está fora da caixa, não. Você é o osso certo, no lugar certo. Talvez você precise entender que quando essa visão foi dada a alguém, Deus pensou em você. Você precisa entender que quando essa visão foi distribuída a alguém, Deus olhou para você e disse: você cabe, você cabe, você cabe, você cabe, você cabe, você cabe, você cabe. Pastor Gordilho, o senhor cabe, o senhor... o meu Deus saiu andando no Brasil. Foi lá para Macapá, foi lá para o Amazonas, desceu para o sul do país. Ele saiu andando, e enquanto tem um profeta profetizando, ele veio trazendo: cabe aqui, cabe aqui, cabe aqui, cabe aqui, cabe aqui, cabe aqui. Vou te dar a chance. Primeira vez que faço, segura na mão de alguém, por favor. Segura, segura. Enche esse pulmão aí e diz para ele: que bom que você ouviu a voz do Espírito te trazendo, te trazendo, te trazendo, te trazendo, te trazendo, te trazendo. Deputado Silas, te trazendo. Pastor Jonathan, você precisa entender que não foi plantado aqui por questões políticas, não foi plantado aqui por achismo de alguém. Não, não. Você, como igreja em organização, pode até ter sido trazido por alguém, mas como organismo, quem trouxe você para cá foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. E para Deus achar alguém que cabe, Ele tem que movimentar um vale inteiro. Para Deus achar a peça certa, Ele tem que movimentar um vale inteiro. E há quem está de fora fazendo leitura e está dizendo: é bagunça. Mas quem é espiritual dentro do vale está entendendo: é Deus puxando, é Deus puxando, é Deus puxando, é Deus puxando, é Deus. Agora tem coisas que a gente só entende dentro do vale e não fora.
Tem coisas que a gente só vai entender dentro do vale, não fora. Não adianta tentar entender o que está acontecendo dentro se você está fora. Ezequiel está dentro. E quando Ezequiel está dentro do vale, ele começa a observar Deus atraindo, puxando. Pare para pensar que se eu fosse dizer a qualquer pessoa essa noite, fale o osso do corpo humano, todos nós que aqui estamos pensaríamos nos maiores. Alguém ia gritar de longe, crânio. Outro ia gritar de longe, fêmur. Outro ia gritar de longe, coluna vertebral. A gente vai lembrar das composições maiores. Deus é o único capaz de, dentro do vale, lembrar de cada peça. Não se sinta menor dentro desse projeto. Deus pensou em você. Vou dizer isso outra vez, acho que você não ouviu. Não se sinta menor dentro desse projeto. Deus pensou em você. E os menores são indispensáveis para o equilíbrio do projeto. Vou dizer de novo, os menores são indispensáveis para o equilíbrio do projeto. O menor osso do corpo humano está dentro do ouvido. E junto com o aparelho auditivo, ele tem a responsabilidade de informar o corpo em qual direção o corpo está. Ele informa ao cérebro, e o cérebro só toma conhecimento da direção do corpo se o menor osso do corpo humano estiver funcionando. Fica dentro do ouvido interno, tem 2,5 milímetros. E se ele tiver algum problema, o corpo fica assim. Pastor, não faço diferença nenhuma. Sai do lugar e as coisas. Pastor, não faço diferença nenhuma. Sai do lugar e as coisas. Você precisa estar exatamente aonde Deus te plantou. Entenda qual é o projeto dele ao teu respeito. O dia que você entender o que é que Deus tem para você, você vai parar de reclamar da posição em que você está e vai ficar exatamente onde Deus te... Não é porque é igual? Não cabe no mesmo corpo. Que fica bem na mesma posição. Que cabe no mesmo lugar. Agora, não fique preocupado com quem não é daqui. Porque um osso fora do lugar causa deficiência em 2 corpos. Causa deficiência aqui, porque não é daqui. E causa deficiência aonde ele era para estar. Quando você vê Deus levando, vai com Deus! Vai com Deus! a gente precisa parar de brigar por aquilo que não é nosso. Não, vou dizer de novo, a gente precisa parar de brigar por aquilo que não é nosso. Quem determina o que tem que estar perto de você é o dono da igreja. Pastor, foi embora do meu ministério. Foi Deus que levou. Aqui causa deficiência e lá, aleluia, causa ajuste. Deixa Deus levar o que não é para estar aqui, para abrir espaço para quem tem que estar aqui. Quando se forma o esqueleto, eu concluo para a gente orar. Ezequiel vê os nervos, isso fala de obediência. Ezequiel vê a carne, isso fala de cobertura. Ezequiel vê a pele, isso fala de acabamento, porque Deus não começa nada que ele não esteja disposto a terminar. Quando Ezequiel vê toda a estrutura formada, Deus invade o texto. E a única hora que Deus fala com Ezequiel é após a sua primeira profecia. E observe, lendo o texto, que Deus não dá a Ezequiel o direito da satisfação. Deus não se apresenta dizendo, tá bom, Ezequiel,
Porque se Deus abre Ezequiel direito da satisfação, ele ia dizer: tá bom, Deus, cheguei aqui, só tinha osso seco, olha a estrutura que eu estou. Não tinha nada, olha o que eu tenho. Cheguei aqui, só tinha osso, olha o que eu estou vendo. Se Deus perguntasse: Rogério, tá bom? Eu ia dizer: tá bom, Deus. Estava aqui na zona leste de São Paulo, morando num barraco de pau. Hoje estou aqui pregando para um monte de gente. Tá bom demais, Deus. Mas Deus não dá o direito da satisfação. Deus não para só porque você acha que tá bom. Ele só vai parar quando o projeto tiver concluído. Então ele invade o texto e não dá a Ezequiel o direito da satisfação. Ele invade o texto e diz: Ezequiel, profetiza de novo. Como se estiver dizendo: Ezequiel, o que você vê, o que você profetizou te trouxe até aqui, mas o que eu tenho para fazer não para aqui. O que a gente está vendo é o começo de uma estrutura, mas deixa eu liberar uma palavra. Deus está procurando pessoas para continuar profetizando. Eu quero levantar as minhas mãos sobre o Brasil. Isso, eu quero levantar as minhas mãos sobre essa nação, sobre especificamente esta capital em que estamos. Deus não parou de fazer. Vou dizer de novo: Deus não parou de fazer. O que estamos vendo é estrutura, e Deus está procurando pessoas para profetizar. Dentro de estrutura é trazer do sagrado e fazer entrar na estrutura. Ezequiel, profetiza de novo. Essa noite não dá tempo de satisfação. O que a gente está vendo é só o começo. Quando Deus disse: Ezequiel, profetiza de novo, Ele está dizendo: o que você profetizou na primeira vez te trouxe aqui, mas o que eu tenho para fazer aqui não é ponto final, é só a base para o que eu tenho que liberar. Profetiza. Só que agora você não vai profetizar para osso. Existe um tempo na vida da gente que a profecia é para osso, mas agora, Ezequiel, você vai profetizar ao Espírito. A primeira foi para baixo, a segunda para cima. A primeira de estrutura, a segunda de espiritualidade, a primeira de base, a segunda de referência. Profetiza ao Espírito. Ezequiel não para. Deus está procurando você para te fazer pegar no sagrado e liberar nesse tempo aqui. Profetiza, Ezequiel. E a Bíblia diz: profetizei como se me deu ordem. Não é o que eu estou querendo, é o que Deus está fazendo. Não é o que eu estou querendo, é o que Deus está fazendo. Não é o que eu estou querendo, é o que Deus está fazendo. Onde é que Deus te plantou? Ouça a voz dele: pastor, por que é que nada está dando certo? É porque é o que você está querendo. Quando você começar a fazer o que ele falou, pastor, mas o que ele falou não é o que o povo quer. Quem foi que te chamou para obedecer? O povo te chamaram para obedecer a Deus. Então profetiza de novo, profetiza de novo, profetiza de novo. Eu vou ficar falando isso até você abrir a boca. Profetiza de novo, 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 profetiza de novo. Assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e mais do que estrutura, inunda eles do sagrado. Por favor, se você quer receber essa palavra, levanta a tua mão, levanta. Fecha os teus olhos, fecha. Oh, levanta a sua mão, fecha os teus olhos. Eu não sei o que você está esperando de Deus, mas eu ouço a voz do Espírito gritando ao meu ouvido essa noite, dizendo: Rogério, diz para esse povo profetizar de novo. Não, o que a gente está vendo é o começo do que Deus tem para fazer. O que a gente precisa é se posicionar como profeta, receber a revelação do céu e liberar
descerá sobre o vale. Eu vou deixar você segurar na mão dessa pessoa aí do seu lado. Não abre os olhos não. Levanta a mão dele como um exército levanta uma bandeira. Isso, talvez você não entenda, mas do teu lado está alguém precisando dessa palavra. Então levanta a mão dele, levanta a mão dela. Isso, isso. Eu vou terminar para a gente orar, mas eu queria que você fechasse os olhos. Isso. Oh, remacanto, rebadara saio, cantorebaue, raio candora maceio, teriacandora, o rebacandara macovia cantorebiacan. Eu recebo a autoridade do Espírito para dizer que em cada bairro dessa nação, o meu Deus está levantando Ezequiel essa noite, alguém que receba de cima e transmita a estrutura. Se você consegue, levanta a mão desse crente, levanta, levanta, isso, isso. Vamos fazer um negócio de Deus. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Isso. Levanta a mão desse crente, levanta, levanta a mão dele, levanta, isso, isso, isso. Sabe o que eu aprendo dentro desse texto? É que tudo que precisava estava dentro do vale. O que tinha no vale, pastor? Dentro do vale tinha osso. O que tinha no vale, pastor? Dentro do vale, aleluia, estava a estrutura. E o que é que Deus levou para o vale, pastor? Profeta. Vale não precisava de coisas, precisava de gente que tinha coragem de abrir a boca. Eu queria que você levantasse a mão de alguém. Isso, isso. Há uma palavra de Deus nesse altar. Eu recebo autoridade para profetizar. Vem comigo, levanta a mão dele, levanta a mão dela. Isso, isso. Abre a boca um minuto. Vai dizendo: Deus, eu estou disponível. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Precisava, tinha dentro do vale. O que é que não tinha dentro do vale, pastor? Deus importou o profeta, tirou Ezequiel lá de próximo ao rio Quebar e o levou para dentro de um vale. Ou você precisa entender que Deus está te levando porque precisa de você lá dentro. Oh aleluia, oh aleluia. E para que, pastor, que Deus precisa de profeta? Porque profeta é canal. Eu sei que se fôssemos falar de coisas financeiras aqui, gastaríamos muito tempo, mas essa igreja não anda precisando de estrutura. Olha onde você está sentado, olha o ambiente que você está. Não estamos precisando, aleluia. As coisas que Deus precisa estava dentro do vale, mas tinha algo que Deus trouxe de fora. Profeta. Está pronto para ser plantado por Deus dentro de um vale e acompanhar as mudanças.
Sabe o que eu acho relevante? O texto diz: profetizei como me deu ordem. Relevante dizer: olhei e vi. Ezequiel profetizava, e à medida que ele profetizava, ele via as coisas acontecerem. Deus vai nos tirar do campo da profecia para o campo da realização. Ele vai trazer as coisas que ele tem que fazer aqui dentro. Eu sei que geralmente fazemos algo para gerações posteriores, mas o que Deus está fazendo aqui, a gente vai ver acontecer. A mudança que você está esperando, você não vai profetizar para os teus filhos viverem, elas vão acontecer enquanto você estiver lá. Segure na mão de alguém. Segurou? Segurou? Vamos fazer um negócio de Deus? Vira de frente para uma pessoa, por favor. Pastor, só tem pastor aqui, pastor. Isso não vai funcionar. Não, eu não estou pregando para funcionar. Vira de frente. Sabe quem está aí na tua frente? Ezequiel. Dá uma olhada. Ele não tem cara de Ezequiel. Pastor, isso aqui é convenção, o senhor sabe, eu sei. Pastor, só tem pastor te ouvindo, o senhor sabe? Sei. O senhor vai fazer isso mesmo? Já estou fazendo. Vira de frente. Levanta a mão para ele. Eu vou fazer uma oração. E você vai gritar no ouvido dele: não existe vale de ossos secos aonde Deus te plantar. Levanta a mão. Levanta. Quando eu disser isso, você vai agarrar na mão dele, vai dar um abraço e não vai soltar. Vai ministrar. Levante a mão. Espírito de Deus, o Senhor me trouxe para pregar para Ezequiéis esta noite. Eu estou lidando com pessoas que o Senhor escolheu para um projeto grandioso. Ó Deus, não existirá morte aonde o Senhor colocar esses pastores. Não existirá escassez aonde o Senhor plantar esta mulher, este homem. Em nome de Jesus, vai liberando sobre nós a mesma mudança que o Senhor liberou sobre Ezequiel. E enquanto eu profetizo, faz um rei